Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre assassínio, das perguntas 746 a 751. Na pergunta 746, é crime aos olhos de Deus o assassínio? E eles respondem que é um grande crime, pois aquele que tira a vida de seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Antes de reencarnar, há todo um planejamento no plano espiritual para aquela reencarnação. Há todo um preparo. Os espíritos, os mentores espirituais se responsabilizam por aquela reencarnação. E todas as reencarnações são preciosas aos olhos de Deus. Então, todo aquele que corta uma existência através do assassinato, esta pessoa comete um grande crime, porque ela está cortando a oportunidade de alguém vir e expiar pelas suas dificuldades, pelo seu passado também criminoso. Impede a pessoa de fazer o seu aprendizado. E nenhum de nós tem esse direito. Somente a Deus cabe iniciar e finalizar uma reencarnação. Na pergunta 747, é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Todos os casos de assassinato estão no mesmo grau, são considerados da mesma forma? E eles respondem, já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato em si. A intenção com a qual a pessoa agiu é que vai fazer com que ela responda desta ou daquela maneira perante o seu ato. Porque Deus julga mais pela intenção das pessoas que promovem o ato em si. Na pergunta 748, em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Quando é legítima defesa, Deus desculpa o ato do assassinato? E eles respondem, só a necessidade o pode excusar, o pode desculpar. Mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deverá fazê-lo. Então, mesmo em legítima defesa, quando há oportunidade de preservar a vida do agressor, ele deve fazê-lo. Ele não deve cortar essa existência do agressor para se defender. Esse assassinato ou esse crime. Ao defendermos as nossas vidas, ele é desculpável se a pessoa não tiver a intenção de promover o crime. Porém, sempre que possível, nós devemos evitar, eliminar o agressor, porque o agressor, ele tem os seus aprendizados para fazer aqui na Terra também. E ao permanecer na Terra, nós estamos dando uma oportunidade a mais para que ele faça esse aprendizado. E deixamos por conta de Deus, a justiça divina vai se realizar de qualquer maneira. Nós não precisamos tomar essa justiça nas nossas mãos, porque nos sentimos agredidos, porque estamos com o nosso orgulho ferido, de forma alguma. Nós não temos esse direito. Nós precisamos aprender a ter fé, a confiar e a entregar nas mãos de Deus. Na pergunta 749, tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Eles respondem não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Numa guerra, como nós já havíamos falado anteriormente, as pessoas se deixam levar muito pelo seu instinto animal, pela sua animalidade. Ele não raciocina direito. Mas, para aquele que extrapola e que usa da violência para com o outro, sempre vai ser culpado.
E aquele que procura usar de humanidade, mesmo numa guerra, aquele que procura não extrapolar, esse com certeza vai ser desculpado dos atos que cometeu durante a guerra. Porque numa guerra você é levado muitas vezes, obrigado. Quantos homens são obrigados a servir? Quantos homens são obrigados a ir para um campo de guerra? E vai chegar um momento em que ele vai ou ter que matar ou ter que morrer. Então tudo é levado em conta, principalmente o que o homem sente, o que o homem vive, o que o homem vibra dentro de si. Na pergunta 750, qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio, aquele que mata os pais, ou o infanticídio, aquele que mata uma criança? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Não importa se é o crime cometido contra os pais, contra as crianças, contra a mulher, contra o homem, contra um mendigo que vive na rua, uma pessoa em situação de rua. Muitas vezes acontecem violências em relação a essas pessoas. Não importa, um crime é sempre crime aos olhos de Deus. Na pergunta 751, como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Em povos mais desenvolvidos, principalmente na época de Kardec, onde havia um desenvolvimento intelectual, no entanto, a criança era considerada como não tinha direitos em relação à criança, não era considerada como um ser humano com os seus direitos. E muitos crimes eram cometidos e a legislação simplesmente ignorava ou não considerava. E eles respondem, o desenvolvimento intelectual não implica necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Então, o desenvolvimento intelectual de um país não significa o seu desenvolvimento moral. E nós temos consciência disso. Atualmente, quantos países são desenvolvidos intelectualmente, onde a criminalidade muitas vezes nem existe. No entanto, as noções de moral destes países deixam muito a desejar, a começar pela própria noção de Deus. Não permitem a religiosidade, não permitem que se fale em Deus, que se ensine às crianças a serem educadas segundo um princípio moral, querem somente o desenvolvimento material. Estes, com certeza, responderão por todos os crimes morais que a própria população haja feito, haja realizado, aconteça no seu âmbito do seu país. Todos responderão, seja qual for o regime que exista naquele país. Há necessidade de Deus na população humana. Os homens ainda precisam da moral, da religião, seja que religião for. Muitos pregam a liberdade, mas querem uma liberdade sem Deus. E precisam aprender a respeitar aquele que quer a sua liberdade com Deus. Deus deve estar presente na vida do ser humano, deve estar presente na educação infantil, para que não se tornem adultos materialistas, para que não se tornem adultos egoístas, para que não se tornem adultos violentos, e a própria sociedade vai sofrer a violência desses seres. Deus precisa estar presente em nossas vidas para que nós tenhamos equilíbrio, para que nós tenhamos forças para viver bem a presente encarnação, porque todos nós precisamos dele para seguir um caminho de luz, um caminho de aprendizado espiritual. Assim nós encerramos mais um estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.